e na terceira vez eu já fiquei bravo. Você sabe, quando eu falo, eu não volto atrás. Se você pular de novo, eu não te pego. Aí eu vi que ele assustou. E o que Deus tratou comigo quando eu tinha essa dificuldade com o sacrifício, foi me fazer entender que se o sacrifício fosse praticado e entendido na perspectiva correta, ele nos levaria a viver resultados diferenciados. E uma das coisas que Deus me fez entender é que o sacrifício é uma das mais altas linguagens de fé que alguém pode expressar para Deus. E se o justo viverá da fé, e nós entendemos o sacrifício como uma linguagem de fé, não uma moeda de troca, mas um meio de acesso aos depósitos da graça, incluindo as intervenções do sobrenatural, as coisas mudam de figura. E Deus usou uma ilustração muito interessante para me fazer acordar a respeito disso. Meu filho vai completar agora em maio 24 anos. Então isso deve ter acontecido perto de uns quase 20 anos atrás. Não me lembro se ele tinha 5, 6 anos de idade, mas ele era ainda bem pequeno, e eu sei disso mais ou menos pelo peso que ele tinha. Porque nessa época eu tinha uma brincadeira que de vez em quando fazia com ele. Mas teve um dia que eu tinha terminado de pregar, não me lembro em que igreja eu estava, se era na nossa ou fora, mas eu me lembro do desenho. Eu estava na parte de baixo do púlpito atendendo alguém no final do culto, e eu ouço um grito, pai! E quando eu olho para trás, meu filho veio correndo em cima da plataforma da igreja e pulou. Era uma brincadeira que de vez em quando a gente fazia e eu pegava ele. O problema é que esse dia eu estava de costas. E a hora que eu olhei o pai, foi o tempo de me esticar e conseguir pegar o menino. Enquanto ele se divertia, eu não gostei daquilo. Falei, filho, não faz uma coisa dessa. Quando o papai põe você lá e chama, e eu estou olhando, é seguro, é tranquilo. Desse jeito não. Segundo, papai está conversando, agora não é hora. Botei ele no chão, pensei, entendeu. Daqui a pouco eu estou ali conversando, não sei se com a mesma pessoa ou com outra. Pai, E eu olho, ele veio correndo e pulou de novo. Eu peguei ele, coloquei no chão e falei, Piá, você não está entendendo. Não é hora de brincar. E se você insistir nisso, a nossa conversa vai ficar mais séria. Achei que tinha entendido, que dessa vez levou mais tempo, até que daqui a pouco, pai! E eu olho, ele se joga de novo, não estava esperando, estava mais longe, me estiquei todo, foi um desconforto para minhas costas pegá-lo, e na terceira vez eu já fiquei bravo. Eu falei, Piá, presta atenção. Você sabe, quando eu falo, eu não volto atrás. Se você pular de novo, eu não te pego. Eu vou deixar você se esborrachar. Sabe o que é esborrachar ele com a cabecinha? Não. Eu falei, cair, machucar, chorar. Aí eu vi que ele assustou. Eu falei, não é hora de brincar, eu estou te proibindo de pular. E se você me desobedecer, além de eu te disciplinar depois, eu ainda vou deixar você cair. Não me desafie. Você sabe, quando eu falo, eu não volto atrás. Eu vi que ele saiu meio assustado. Pensei, entendeu. Demorou mais tempo. Até que eu ouvi pela quarta vez. Pai! E eu vi, lá vem ele correndo, mas dessa vez ele pula e pula com gosto. Eu sei que as mães não gostam disso, os pais vão me defender. Mas eu tinha dado minha palavra. E lá em casa, quando eu falo, ele sabe que é que nem o decreto dos reis da Média e da Pérsia. É irrevogável. E eu tinha que ensinar uma lição e deixar esse menino cair, certo? Mas eu não consegui. Minha cabeça dizia, deixa se esborrachar para aprender. Mas meu coração falou mais alto. Tomou o controle das minhas mãos, estiquei, peguei o menino. E dessa vez ele ria com gosto, era um prazer. Não era só a brincadeira. Quando eu fui começar a bronca, ele me interrompeu e falou, duvido você não me pegar, você é meu pai. Naquele momento ele está dizendo, o seu caráter, o seu histórico, o seu comportamento, nada disso combina com a ideia de você me deixar cair. E o Espírito Santo disse, você lembra disso? Falei, lembro. Ele diz, pare de olhar para o sacrifício como ato meritório que alguns de forma equivocada estão pregando. Entenda isso como alguém que, à semelhança do filho, corre e pula, gritando, pai, e dizendo, duvido você não me pegar, você é meu pai. O sacrifício, na perspectiva bíblica, é um dos mais altos níveis de confiança, uma das maiores linguagens de fé que alguém pode manifestar. E como tal, ele tem o poder de mudar de forma sobrenatural as circunstâncias e dessa maneira liberar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero te dar pelo menos 2 exemplos bíblicos bem claros. Abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. E eu quero que você me acompanhe a partir do versículo 9. Enquanto você localiza o texto, eu vou dar o pano de fundo. Elias aparece repentinamente na história bíblica
dando uma advertência a Acabe, dizendo que não haveria chuva, a não ser segundo a palavra dele. Deus havia dito por Moisés, e está registrado em Deuteronômio, que se o povo deliberadamente pecasse, os céus se fechariam, se tornariam de bronze, não haveria chuva. E nesse momento Elias se posiciona e diz, a nação será julgada pelos pecados. E diz, a não ser segundo a minha palavra, não tem mais chuva. Tanto o rei Acabe como a rainha Jezabel decidem perseguir Elias, Deus o escondeu. A Bíblia diz que ele fica junto ao ribeiro de Querite, e ali Deus o sustentou de forma sobrenatural. A Bíblia diz que ele bebia do ribeiro, mas que pela manhã e pela tarde, corvos traziam pão e carne todos os dias. Eu costumo brincar que esse é o primeiro registro na história do sistema delivery, de entrega de alimentos em domicílio. E de acordo com o pastor Marcelo Neves, delivery by drone, que vinha assim ainda com entrega aérea. Não, gente, eu não sei vocês, se eu que sou criativo demais, mas tem um monte de coisa que eu fico lendo na Bíblia, eu penso, foi daqui que os crentes tiraram a ideia de desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, quando Pedro sai da prisão, a Bíblia diz, o portão abriu automaticamente. É sério, eu quando chegar no céu vou perguntar para Jesus, foi um crente que baseado nesse versículo foi o portão automático? Eu fico cheio de ideia lendo a Bíblia, pelo menos. Vamos lá. Aí, o que acontece? Elias está vivendo sustento sobrenatural, só que não está chovendo. E o ribeiro de Querite, a vazão de água está diminuindo. A Bíblia diz, no verso 9 de 1 Reis 17, que Deus fala para ele assim, levante-se, tipo, vaza daqui, que aqui a coisa não vai ficar boa. Vá a Sarepta, que pertence a Sidom, ou seja, era fora dos termos de Israel, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Eu não sei você, quando eu leio isso, parece que Deus já combinou tudo com a viúva. A diferença é quando Elias encontra a mulher, ela não está sabendo de nada. Verso 10, então ele se levantou, foi a Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Ela está dizendo, é a última refeição, é a saideira. Aí depois dessa, não rola outra. Verso 13. Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse. A comida, o rango. Mas faça primeiro um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Se eu sou a mulher, se eu estou no lugar dela, eu digo para Elias, depois eu faço para mim qualquer. A mulher diz, só tem um pouquinho, só dá para uma refeição para uma mulher e uma criança. Gente, um homem sozinho come mais do que a mulher e a criança junto. Verso 14, mostra que Elias disparou, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Em outras palavras, até que tudo volte à normalidade, uma intervenção divina vai se manifestar. E o verso 15 diz, a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Nosso Senhor sustenta a veracidade dessa história, quando lá em Lucas 4, 25 e 26, na sua cidade, a cidade onde foi criado Nazaré, Jesus está dizendo que um profeta não tem honra na sua pátria. Ele cita tanto Elias como Eliseu. Falando de Eliseu, ele diz, haviam muitos leprosos nos dias de Eliseu em Israel, mas ele não foi enviado a nenhum deles, a não ser a Naamã, o Sírio, para dizer, os da sua nação não o receberiam. Aí o próprio Jesus, e antes na verdade, ele diz, haviam muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, em Israel, mas ele diz, a nenhuma delas foi ele enviado, a não ser a uma de Sarepta de Sidom. Jesus não apenas está sustentando a veracidade da história, como aqui ele usa uma perspectiva interessante. Se você olhar só 1 Reis 17, 9, parece que Deus está tirando Elias ao encontro da viúva para Deus cuidar dele, o profeta. Já ordenei a mulher que te sustente. Quando ele chega lá, além dela não saber nada, ela não tem condições. Aliás, a frase ordenei a viúva já era estranha. Porque naquela época, gente, todo mundo tirava o sustento onde? Da terra.
O termo viúva não indicava só a mulher que perdeu o marido, mas normalmente quem não tinha arrimo de família, quem não tinha filhos, ou os filhos eram pequenos, não dava conta de lavrar a terra, de fazer tudo sozinho, que era o caso dessa mulher. Mas para quem já está vivendo do sobrenatural, do sustento que vem por meio de corvos, esse homem simplesmente se levanta e diz, vamos obedecer. Quando ele chega e descobre que a mulher ainda não sabe, ou na verdade não tem condições, ele entende que quem primeiro precisa do milagre é ela. Só depois que ela tiver o milagre dela, é que vem o meu. E nesse momento ele faz uma proposta. A senhora prefere comer sua última semente, morrer de fome depois disso, ou prefere plantá-la e ver a provisão sobrenatural até que tudo volte à normalidade? A doida da mulher, porque não me diga que é normal, ela diz, vou fazer o que seu Deus está falando. Eu lembro que alguns anos atrás, olhando esse verso 16, a gente fala sério. A Bíblia diz que foram 3 anos e meio sem chuva. Alguns estudiosos calculam que o tempo para o ribeiro de Querite secar, o tempo máximo para aquele volume de água minguar a praticamente nada, eram 6 meses. Isso significa que ainda haveria 3 anos de fome. Vamos imaginar que esses caras erraram a conta e feio, e vamos dar 1 ano a mais. 1 ano e meio para secar. Pelo menos 2 anos ainda existiam pela frente. Você consegue imaginar por 2 a 3 anos, você lá na sua casa, metendo a caneca, naquela lata com arroz, todo dia, durante 2 anos, e o arroz nunca acaba naquela lata? Você consegue imaginar todo dia você metendo a caneca na lata de feijão, e aquele feijão não termina, o óleo não termina? Eu fico tentando contextualizar, e o que eu mais imagino é uma caixinha de leite longa-vida, falando dos dias contemporâneos. E você, durante 2 a 3 anos, virando aquela caixinha, todo dia o leite não termina e não azeda. Cara, para mim é um dos milagres mais top de provisão que você encontra na Bíblia. E um dia eu fui em nome do Sindicato dos Crentes Frustrados com a baixa do sobrenatural. Hoje em dia, fui fazer uma queixa para Deus. Dizendo, se o Senhor é o mesmo, não mudou, por que é que nós não estamos vivendo esse nível de milagre? Porque hoje em dia, quando a gente pagou a conta de luz, ou conseguiu encher o tanque, nós já estamos dando glória a Deus, dizendo que foi uma provisão. Principalmente encher o tanque. Aí eu falei, Deus, 2, 3 anos de multiplicação contínua. Falei, isso é milagre de provisão top. Por que que nós não estamos vivendo? Quase como quem diz, o Senhor não está sendo Deus do jeito que deveria. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, me deu uma invertida. Ele diz, vocês querem ter o resultado que eles tinham, sem precisar fazer o que eles faziam. Ele me disse, se um estranho batesse a sua porta e quisesse comer, não a sua última refeição, mas a última refeição de um filho seu pequeno, você entregaria? Eu falei, claro que não. Ele falou, é por isso que vocês não vêem nada disso. Não há disposição de cruzar aquela linha da normalidade para o lugar da loucura, de sair do terreno da obrigatoriedade para entrar no de espontaneidade, de sair só da esfera de obediência para o de sacrifício. Mas quando a mulher dá aquele passo, ela está à semelhança do meu filho, se jogando e dizendo para Deus, duvido você não me segurar, você é meu pai. Naquele momento ela abandona a confiança em qualquer nível de segurança humana, natural, terrena, e ela está dizendo, é tudo ou nada, é o Senhor ou mais ninguém. E quando entra nesse nível de fé, essa mulher provoca no reino espiritual um milagre que é desatado de uma maneira intensa, desproporcional em relação ao resto do que você vê na Bíblia. Isso precisa falar alguma coisa para mim e para você, a respeito de sacrifícios. Como linguagem de fé, não como moeda de troca, eles têm o poder de mudar circunstâncias e liberar de forma sobrenatural a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga amém.